Next. Olha aí, gente, mais um episódio muito especial começando por aqui do nosso podcast do Next. E hoje eu tô aqui com um convidado muito legal, muito especial. Fiquei sabendo aí que a agenda do homem é difícil, né? Então, para ele estar aqui foi na base do sacrifício mesmo. Veio correndo, nem tomou café, mas hoje eu tô aqui com o pastor Eurípedes. Pastor, seja muito bem-vindo aqui com nós. É uma grande honra, um privilégio da nossa parte ter o senhor aqui com nós hoje, para conversar um pouco, né, até antes de começar. O que você vai me perguntar? Eu falei assim, pastor, não pergunto, deixa rolar aí, porque acho que essa que é a essência do podcast, né, a conversa, não ser algo muito pesado. E pastor, já quero te agradecer, quero dizer que seja muito bem-vindo e que o senhor agora se apresente aí, pessoal, para quem não conhece o pastor Eurípedes, né, eu conheço um pouco, mas eu vou deixar o senhor falar. Mas a minha curiosidade é fazer uma pergunta para você. Eita, eu não me preparei. Como é que você conseguiu falar meu nome com tanta facilidade? Você ensaiou muito, não ensaiou? Mas olha que... Você ensaiou quantas vezes? Ó, eu fiquei o dia inteiro, eu falei assim, cara, Eurípedes. Não, porque meu nome eu sei que é difícil. Tem lugares do Brasil que eu nem falo Eurípides, eu falo Mendes. Mendes. Sabe que quando você compra lá na Starbucks, lá, eles colocam seu nome O lá? nome? Eu não coloco Eurípides, eu falo Mendes, né? Escrever errado Eles não vão ainda. dar conta. Meu nome, já me chamaram até de orégano para você ter um nome. Não tem como. Não dá, né? Mas é isso, eu me chamo Eurípides, eu sou goiano, né? Goiano, comedor de piqui. Já ouviu falar do piqui? Ó, eu faço gastronomia, né? Eu já ouvi Que falar muito do legal! pequi. Eu cozinho. É? E Então, bem. opa, vamos marcar Cozinho uma bem, baguncinha bem. ali. Eu já ouvi falar, mas nunca comi, assim. O piqui é uma fruta típica do Cerrado goiano, é muito peculiar do goiano, né? Qualquer pessoa que gosta. Tem um cheiro muito forte, é muito bom para a memória, porque você come e fica rotando o resto do dia, lembrando. Eu vou precisar desse negócio aí. Mas eu sou goiano, casado com uma carioca, Oh. né? Casado com uma carioca da gema mesmo, né? Carioca com pedigree. O nome da minha esposa é um nome que todo crente fala pelo menos uma vez na semana. Osana. Osana, olha aí. Até brigando com a minha esposa eu louvo ao Senhor, entendeu? Verdade, Osana. Então eu Que sou casado, bênção, né? somos pais de 3 filhos, João Pedro, eu nunca sei se você tem 22, 21... Quantos anos você tem, meu filho? 22 anos. Né, tá por ali. Ele é casado há 2 anos, né? Olha aí que legal. São a Sara, de 10, e a Júlia, de 8. E minha nora, né, Maria Eduarda. Moramos em Curitiba, eu sou goiano, como eu disse. Somos missionários da Jocum, Jovens com a Missão. Fazemos parte ali da base do pastor Cote, Marco de Souza Borges. Tem uma agenda aí pesada no Brasil, né? Na área de família, de restauração familiar, na área da maturidade, cura emocional. Então, eu vou dar um seminário aqui em setembro, se eu não me engano, na igreja de vocês. O senhor deu um agora não faz muito, né? De cura e De libertação. restauração familiar. É? Agora eu vou para o módulo 2, que é restauração emocional. Isso. Trabalho com hombridade, e todos os meus seminários, eles são desenvolvidos a partir dos meus livros, né? Então, meu livro eu tenho 8 livros publicados, né? E aí os meus seminários, eles nascem a partir dos meus livros, né? Que é um livro sobre restauração familiar, que é Onde Foi Que Eu Errei. O meu primeiro livro, que é Lidando com as Carências, onde eu conto meu testemunho de conversão, né? De conversão. Mas eu tenho vários livros publicados na área de, como eu disse, família, restauração emocional, hombridade, maturidade, sexualidade, que eu lanço um livro sobre sexualidade até o final do ano. Isso aí é novidade. Então aí, ó, já tem uma novidade quente pro pessoal ficar ligado. Isso. E pastor, como é que é? Eu tenho muita curiosidade sobre a Jocum, assim. Qual que é o objetivo da Jocum? Eu vejo que é um movimento muito evangelístico. O pessoal vai para lá e volta totalmente diferente, volta pegando fogo de verdade. Uhum. Eu tenho alguns amigos que foram aqui da igreja mesmo, que foram, cara, e hoje os caras voam, assim, missionários, evangelistas,
cara, ela é um celeiro, né? Como é que vocês preparam tudo lá? O senhor é um dos diretores, isso? Sim, eu sou de Jocum desde 96, né? Jocum é uma agência missionária, ela trabalha junto com a igreja, ela não é uma igreja, a gente chama a teologia chama, né, os teólogos, chama de organização paraclesiástica, né? Então é igual, os legendários. Os legendários é um movimento que trabalha junto com a igreja. Sim. Então nós somos uma agência missionária que nós treinamos cristãos de todas as denominações evangélicas que desejam se capacitar para a obra missionária, para o serviço da igreja. Então, se você tem alguém que tem um chamado ministerial, que tem um chamado missionário, você manda ele para Jocum, Jovens com a Missão, e nós temos ferramentas ministeriais dentro de várias áreas, dentro de aconselhamento, dentro de evangelismo, intercessão, batalha espiritual. A nossa base, que é a base do pastor Marco de Souza Borges, a base que eu faço parte há quase 20 anos, é uma base que ela tem um perfil voltada mais para cura e restauração. Vai ter a nossa escola, que é a ETED, Escola de Treinamento Discipulado, que é uma escola que o aluno tem 5 meses de experiência com Deus. Ele vai lá, fica 5 meses, é a porta de entrada de Jovens com a Missão, e temos vários tipos de cursos, né? Agora tem um detalhe que poucas pessoas elas não sabem no Brasil. É uma cultura que ainda a nossa base lá de Almirante, ela tem um perfil de apresentar isso. A Jocum é uma universidade, chama Universidade das Nações. Inclusive você faz curso até de piloto de avião, de helicóptero, dependendo do lugar onde a Jocum está. A Jocum é um campus universitário. A Jocum é um campo universitário. Você tem várias modalidades, que é aquilo que a gente chama de 7 áreas de influência: comunicação, governo, liderança, artes. Aí você vai para lá, para a Jocum, e faz vários cursos. E esses cursos, eles inclusive são reconhecidos para você trabalhar na área técnica, né? Então nós temos, na nossa base, nós temos a faculdade de aconselhamento. São 2 anos que você se forma para ser um tecnólogo em aconselhamento. Eu acho legal, pastor, até o senhor falou, essas 7 áreas são as 7 esferas da sociedade, né? Isso. E eu vejo que nós temos que estar inseridos nessas 7 esferas, né? Porque hoje eu lidero um movimento dentro da faculdade. É o Next College, que o Next começou através disso. O pastor Rafa começou. O Next só é o Next hoje porque um dia ele começou na faculdade, tocando um violão, respondendo perguntas que faziam para ele. E dali ele foi para uma garagem, e da garagem ele foi para a igreja, e hoje a gente está aqui com quase 500, 600 jovens, né? Uhum. E eu vejo a importância, né? E ele passou para mim esse bastão, e eu estudei bastante para mim começar a liderar ali, e eu vejo que o quão importante é isso daí. A gente tá dentro dessas 7 esferas, a gente ter esse preparo, a gente ter o que responder, o que falar quando as pessoas vêm, né? Ainda mais num ambiente como a faculdade, né? A faculdade hoje é um ambiente, cara, que você vai, as pessoas vão vir com perguntas, vão vir te atacar, e você tem que estar... Faculdade é um campo missionário. É um campo missionário. Não sei se você sabe, é provado por dezenas de estatísticas que 70% dos cristãos que vão para a faculdade desviam. O que mais distancia a pessoa da fé cristã é o tempo acadêmico, os jovens. Primeiro porque eu não vejo claro que tem um problema da faculdade. Sim. Infelizmente hoje, algumas faculdades trabalham muito mais ideologias, né? Ideologias do que propriamente o conteúdo acadêmico. Muitas vezes a faculdade acaba sendo um quartel-general para a formação de ideologias contra as escrituras sagradas. Então, são conceitos ideológicos contra as escrituras, é a pressão do pecado, né? É a pressão do pecado e, principalmente, a maioria dos nossos jovens, eles vão para a faculdade sem ter uma experiência genuína com Deus. Eu falo para os pais vão ali e se preparam financeiramente. Essa é a frase. Tudo que eu estou fazendo é para dar condições para vocês terem uma faculdade.
o André Valadão, ele foi profundamente mal interpretado, né, julgado, cancelado nas redes sociais, porque ele disse, eu prefiro um filho que não tem formação acadêmica do que um filho desviado. Eu concordo com o gênero no grau. Os pais, eles não preparam seus filhos para a faculdade. E preparar o filho para a faculdade, ele tem uma experiência com Deus. Eu sou de Jocum. Lá na nossa casa, nós temos uma filosofia. Só vai para a vida acadêmica depois de ter uma experiência com Deus. Que legal. 1 ano em missões, ter uma experiência com Deus, conhecer a Deus. A maioria dos nossos jovens vão para a faculdade sem ter nenhuma experiência com Deus. E chegando lá, as pressões ideológicas do marxismo, as pressões ideológicas do progressismo, infelizmente teológico, né? O ateísmo, a faculdade, a vida acadêmica, a ciência matou Deus. Sim. Então, o jovem que vai muito cedo para a faculdade, gente, hoje, com 16 anos, um adolescente vai para a faculdade. Vai para a faculdade já. Sem nenhuma capacidade de receber todo aquele ateísmo que ele vai receber na faculdade. Por isso que a maioria dos jovens, é provado que o tempo de faculdade é o tempo onde eles desviam. O que eu já ouvi demais no Brasil? Pastor, o meu filho desviou no tempo acadêmico. E eu vivendo isso hoje, pastor, eu vejo o quão real é isso. E é uma verdade, é um fato. E tem que ser muito temeroso, né? O que a gente faz hoje lá, claro que, cara, infelizmente, a faculdade tem 3.000 pessoas, nós que fizemos um movimento diferente somos 10 às vezes 15, que estamos ali. E a gente faz uma vez por mês o College Fire, né? Na frente da universidade, ali, que a gente leva o carrom, leva o violão, a gente faz um barulho lá. E eu vejo que, assim, tem muita pessoa, uma coisa que eu reparo muito, tem muita pessoa desviada, né, na faculdade. Demais. Que já foi para lá, sim. Ou que, às vezes, foi para a faculdade. Eu tenho amigos que começaram na faculdade, ficaram 2, 3 meses, cara, saiu da igreja. Começaram a namorar comigo na faculdade. Começou, enfim. Então, quando eu fui, eu cuidei muito isso. Eu falei, cara, tanto que eu pedi para Deus, falei, Deus, se é da tua vontade que eu esteja lá. Eu até estava precisando de uma bolsa, né, da faculdade. E eu não tinha dinheiro, eu falei assim, Deus, se é da tua vontade, eu vou ganhar essa bolsa. Vai acontecer alguma coisa, se não é, eu vou entender. Só que Deus, eu entendi quando eu comecei lá, que Deus ele não queria que eu me formasse e fizesse o curso. Até hoje ele não quer, ele quer que eu vá lá e faça o college. Ele quer que eu vá lá e, por exemplo, na minha turma, isso eu falo para todo mundo, isso que eu acho muito legal, que eu falo que é os frutos, né? Na minha turma tem bastante meninas, a maioria é menina, né? Por conta de ser gastronomia, então tem bastante menina. E, enfim, alguns gays, meninas lésbicas, né? Nenhum cristão. E um dia numa prova, cara, a gente tava todo mundo nervoso, a primeira prova do primeiro semestre, meu Deus, como é que vai ser? Todo mundo, né, desesperado. E de repente eu entro na sala, tranquilo, calmo, porque falei, cara, eu já entreguei na mão de Deus, vai dar certo essa prova. Eu estudei e vai dar certo. Entrei na sala tranquilo, de repente uma das meninas ali, que inclusive era da igreja, se desviou, virou lésbica, ela olha assim, pede assim, faz uma oração por nós aí. E eu, meu Deus, né? Aí chegou a hora do cara ser usado, de fato. E eu falei, cara, eu vou fazer. Falei, então vamos fazer agora. Para já não dar desculpa, vamos fazer agora. Todo mundo baixou a cabeça, fechou todo mundo da sala. Até meu professor, eu fiquei, cara, olha só. Eu orei, fiz uma oração simples, né? Orei, todo mundo ficou mais calmo. Eu fiquei, cara, olha que loucura, né? Então, a importância da pessoa se posicionar na faculdade é isso, para que você não se corrompa com os maus costumes, né? O apóstolo Paulo fala que a gente não deve se amoldar aos padrões deste mundo, né? Eu estava em São Paulo, ministrando lá numa igreja, e aí uma moça, assim, você vê o estereótipo dela, assim, bem agressivo, no sentido da tatuagem, no sentido dos piercing, assim, você vê que é uma menina, assim, que o estereótipo assim, entre aspas, né, é diferente. E aí mas um quebrantamento, sabe? Ela me ouvia ali na faculdade, no meu seminário, e ela com muita sede.
E aí você via que ela tinha assim além de ser um estereótipo diferente, né? Que a gente já percebe, você olhava assim e via que ela tinha alguma questão na identidade dela, na sexualidade dela, né? E aí depois ela veio conversar comigo, ela falou, olha, eu reconverti recentemente, e tô com muita sede por Deus, eu me converti na faculdade lá com o trabalho do Dunamis. Tá vendo como é que é, cara? Você vê o trabalho que o Dunamis faz lá na faculdade, né? Produzindo fruto. Você vê que uma pessoa na igreja, frequentando uma igreja, lá buscando maturidade na vida cristã. Eu repito, os pais precisam dar um nível de experiência com Deus para os seus filhos. Os nossos filhos, eles estão indo para a vida adulta sem ter experiência com Deus. E é provado que se os nossos filhos não tiverem uma experiência genuína com Deus, de novo nascimento, de conversão, eles só terão uma experiência com Deus depois dos 35 anos de Deus, depois dos 35 anos de vida. Então eu falo o seguinte, nós não permitimos que os nossos filhos tenham uma experiência com Deus. Tempo de adolescência é tempo de ter amigos na igreja, ter vida ministerial, se envolver com a vida da igreja, se envolver com o acampamento. Gente, as melhores memórias da minha vida foi meu tempo de acampamento. A minha vida de acampamentos, os cultos da retiros espirituais. O pai, se ele não entender que ele precisa dar uma experiência com Deus para os filhos. É claro que essa experiência com Deus, o solo dela é a família. Eu trabalho com um seminário de família, é o meu carro-chefe, principalmente dentro dessa questão das famílias disfuncionais. Você perguntar para mim, Eurípides, qual que é a principal característica das famílias de hoje? A disfuncionalidade. A maioria das pessoas estão indo para o casamento, se casando, sem saber o que é ser família. O cara não sabe o que é ser homem, o cara não sabe o que é ser esposa, a menina não sabe o que é ser mulher, não sabe o que é ser esposa. Por que os nossos jovens casam hoje? Se é quando eles casam. Eles vão casar depois dos 35 anos de idade. Eu falo que depois dos 35 anos de idade é só torcilax. Meu filho, ele casou com 19 anos de idade. O povo fala o seguinte, mas como casou? Ontem eu vi aqui no stand-up do brother aqui da igreja de vocês, esqueci o nome dele. Esqueci o nome do Pia lá. Muito legal. Ele é bem engraçado. O cara levantou a mão e falou que vai casar com 20 anos. Você vê que você já sente oh, meu Deus, por quê? Anos. Porque hoje casar, uma pessoa que casa com 35, 40 anos é sinônimo de aproveitar a vida, está na hora de casar. Amados, o povo não sabe o que é ser família. E aí, esse pessoal, quando casa, não tem noção do que é ser esposo, porque está viciado na vida de solteiro, está viciado na vida escolar, não é preparado para ser pai. E aí, quando tem filho, é um caos. Não sabe o que fazer. A primeira coisa que faz é colocar em creche. A nossa geração de crianças é marcada por uma característica, solidão na infância. Hoje uma criança passa muito mais tempo na vida escolar do que com os pais, do que com a família. Não tem vida familiar. Então, o nível de adoecimento... Então, quando a gente fala sobre faculdade, a base não está bem lançada. Não tem experiência com Deus. Os nossos pais, e eu falo isso demais nas igrejas, quem aqui, levanta a mão aqui, quem que não tinha que escolher para ir para a igreja? Aí muita gente levanta. Eu falo assim, vem cá, você se arrepende do seu pai ter exigido você ir para a igreja? Não, todo mundo agradece. Meu irmão, a gente vai para a igreja e deixa o filho em casa. Então, os nossos filhos estão crescendo sem ter uma experiência com vida de igreja, sem ter experiência com Deus. E quando eles vão para a faculdade, é o que acontece. A base familiar está muito mal lançada nos nossos filhos. Pastor, tu sabe que o senhor falando isso, eu me lembro de uma coisa que eu sempre falo, cara. Isso aqui é uma coisa que eu sempre falo. É a semente, né? Quando você lança a semente, você não sabe quanto tempo vai demorar. O semeador, quando ele lançou a semente, ele lançou. Ela caiu numa terra boa, fértil, ok, mas tu não sabe quanto tempo vai demorar para ela
crescer. Tu tem que estar todo dia regando, trabalhando. E eu, por exemplo, trazendo para minha vida, eu em 2012, eu fui num retiro de criança. Eu tinha 12 anos. Eu fui porque, tipo, minha mãe me colocou lá e eu também, 12 anos, o cara, tu não entende, né? Tu não sabe o que é um retiro, tu não entende o que é algo muito espiritual, tu não entende, 12 anos. Mas eu agradeço minha mãe por isso. Eu acho que entende. Né? Jesus falou assim, ó, o reino de Deus pertence a uma criancinha. Até eles entendem. Na verdade, eles não entendem como nós. Mas se tem uma coisa que criança é crédula. Criança não é incrédula. Criança crê. Crê, de verdade. Você não vê incredulidade nas crianças. Elas são crédulas, elas não são incrédulas. E os nossos filhos, se eles têm experiência de ouvir voz de Deus, de ter experiência com Deus, repito, se nós não dermos uma experiência com Deus para os nossos filhos na infância, na adolescência, eles vão voltar a ter experiência com Deus só depois dos 30 anos de idade. Já vão ter feito um monte de já aprontou muita coisa, já perdeu o casamento, entende? Já teve filho fora do casamento, já fez muita coisa errada para poder ter uma experiência com Deus. Gente, eu falo, as pessoas não precisam fazer coisa errada na vida para poder ir para Deus. Voltando à história, com os 12 anos eu fui lá, foi lançada a semente. Aí cresci, né? Fui desbravar, né? Porque a pessoa cresce, não tem muito ali também a direção ali dos pais, enfim. Meus pais foram separados, enfim, não vamos se adentrar muito. Mas, tipo, eu tava vendo lá, eu tenho um quadrinho, eu tenho uma fotinho desse dia, 2012, em outubro de 2012. E aí eu fui ver em outubro de 2021 eu me batizando. Tipo, eu tenho daí também um quadrinho lá, que eu me batizei em outubro de 2021. Então, depois de alguns anos ali, quase 10 anos praticamente, eu me batizo de novo na igreja e hoje eu estou vivendo assim coisas que eu não me arrependo nem um pouco da minha mãe ter me colocado lá. Você tá vendo? Tipo, de ter tido essa base, ele mesmo eu penso assim, ela mesmo inconsciente, eu falei assim, vou mandar meu filho, porque vai ser legal o negócio da igreja, né? Tem uns amiguinhos lá, eu estudava numa escola chamada Shekinah, lá em Pato Branco, isso. A Shekinah, ela escola era... cristã, de confissão cristã, olha aí. E lá eu aprendi, tipo, muita coisa. Então, hoje eu com 25 anos vendo isso, eu falo assim, cara, olha só, a semente foi lançada lá atrás. E minha mãe não sabia, ela não tinha como ela saber que eu ia sair da igreja, mas que um dia eu ia voltar. Então, ela fez a parte dela, né? E que entra no que o senhor falou da família, que hoje eu vejo, por exemplo, eu trago para minha sogra e meu sogro ali, que eles cuidam muito disso. Eles investem muito na filha mais nova agora, né? A mais velha vai casar. Investe como? Investe em tempo, assim, tempo de qualidade e traz para a igreja, investe com leitura bíblica. Ela tem 9, 10 anos, ela lê, ela faz devocional. Sabe por que eu falo isso? Eu fiz a pergunta sobre investir tanto. Eu falo sempre nos meus seminários, se os pais investissem experiência com Deus, vida com Deus nos seus filhos, como eles investem financeiramente para a vida acadêmica. Um pai hoje não negocia com seus filhos a faculdade, não negocia com seus filhos estudar. E não está nada errado, desde que a base tivesse sido lançada. Exato. Então, os pais exigem estudar, olha, você tem que estudar. Eu fico imaginando se essa exigência fosse para Deus. Para buscar Deus. Para buscar Deus, para se envolver com a vida de igreja, para ir para o acampamento, para desenvolver ministério na igreja. Então, é importantíssimo. Os nossos filhos precisam ter uma experiência com Deus o mais cedo possível. Não, é legal, né, pastor? A gente vê o quão importante isso é, porque o futuro é as crianças, né? Então, exatamente. A gente vê nós hoje, nossa perspectiva, o que a gente vive hoje, a nossa geração, eu fui até 99, então eu tô mais tranquilo. Agora de 2000 para cima ali, a geração ela é um pouco mais fraca, assim. Eu percebo por conta de que, tipo, eu tenho amigos, irmãos que são mais novos, que, cara, eu falo assim, poxa, mas na minha época, cara, eu falava, não, dava um jeito, vou dar um jeito, vou fazer, vou botar a cara, vou botar o peito. E você falou uma coisa, você falou, minha geração é mais fraca. Um dos principais sinais. Você está com quantos anos? 25. 25 anos. A sua geração é a geração que, esmagadoramente falando, tem pais separados.
É. A sua geração é a geração dos pais divorciados. Sabe quem são os pais da sua geração? A minha geração. Eu sou 1970, a sua geração é a geração 2000. Então, a sua geração é filha da minha geração. E a minha geração é a geração do divórcio. A minha geração é a geração que a maioria esmagadora passou pelo divórcio. Então, vocês viram as suas famílias sendo desfeitas. Qual é a primeira crença da criança? Não é em Deus. A primeira crença da criança não é na sociedade, não é na faculdade, não é no Papai Noel, não é em Deus. A primeira crença da criança é a sua família, é o seu pai e a sua mãe. E quando essa criança vê a sua família sendo desfeita, tudo que ele mais acreditava, eu acreditava nesse casal, nessa família, nesse pai, nessa mãe, eles não se amam mais. Muito pelo contrário, eles estão até se brigando. Muito pelo contrário, eles estão até se odiando. Eles estão na justiça, brigando por mim. A estrutura emocional dessa criança adoece profundamente. Eu não sei se você sabe, os nossos modelos relacionais, eles acontecem a partir do modelo relacional com os nossos pais, principalmente com a figura materna. Quarta-feira agora eu estou pegando meu 8º livro publicado, que é Curando a Ferida Materna. E é um dos poucos materiais sobre ferida materna, sobre a maior dor do ser humano, que é a sua mãe. Gente, o que eu estou falando aqui, pouquíssimas pessoas falam. Tá certo, a paternidade é uma dor profunda. Pessoas têm problema com seus pais, está certo. Mas a cada dia eu estou convicto que a maior dor do ser humano é a mãe dele. Tanto é que as feridas que nós temos, inclusive em relação aos nossos pais, muitas das vezes essa ferida foi a mãe que gerou. Seu pai não presta, seu pai me abandonou, seu pai não tem palavra, seu pai tem outra mulher. Então ele vai criando uma imagem. Quem apresenta a imagem do pai para a criança é a mãe. Então essas afirmações, muitas das vezes esses ataques pessoais que a mãe tem com o marido dela, e por isso gerou o divórcio, ela transfere isso para o filho. E essa relação vai ser reproduzida na vida. O nível de relacionamento que você teve com seus pais, principalmente com a figura materna, você vai reproduzir isso na sua vida. Então, é muito interessante você olhar para a sua geração e viu a sua família sendo desfeita. Como é que você vai acreditar na vida? Como é que você vai acreditar em você? Como é que você vai acreditar no seu propósito? Como é que você vai acreditar no seu futuro, sendo que aquilo que você mais acreditava que era a sua família deixou de existir? Pastor, e é muito legal isso, porque a gente vem para a igreja e as coisas mudam, né? Eu até comentava um tempo atrás com alguns conhecidos, eu falei, cara, eu antes de vir para a igreja, eu falava, eu não vou casar. Por que eu vou casar? Vou casar quando eu tiver velho, que daí eu... E hoje o mundo fala muito isso, né? Eu vejo diversas pessoas, cara, e são raras as pessoas que falam, que não estão na igreja, que falam assim, não, casamento é bom, casamento é ótimo, cara, case. E isso é ruim, né? Porque o mundo prega muito isso, e você vê que hoje as pessoas não querem ter família. Mas eu vim para a igreja e eu aprendi muito sobre a família. E tanto que eu quero casar, mas antes de casar, eu e a Gabriela, né, o nome da minha namorada é a Gabriela, a gente está se preparando muito para que a gente faça diferente, entendeu? Para que, por exemplo, eu não tive boas referências na minha casa. Meus pais foram separados, então eu não tive uma referência legal. Já ela não, os pais dela são juntos, ela tem uma referência boa. Então, eu estou me preparando para que eu consiga, quando casar, não imitar o que meus pais fizeram, porque é a tendência que a gente tem, né, de a gente reproduzir o que a gente aprendeu. Então, o quão importante é a igreja, né, esses seminários que o senhor apresenta, os livros que o senhor escreve, para a pessoa que quer realmente fazer diferente, ela se aperfeiçoar, né? E, cara, eu vou subir o Legendários, né, semana que vem. Olha que legal. Vou lá. E até eu estava comentando com eles ontem, que eles vieram conversar aqui, o Ricardo, né, o pioneiro.
do Brasil, eu falei assim, cara, eu não tô subindo Legendários porque eu quero virar homem. Eu já sei que eu sou homem. Eu tô subindo Legendários porque eu sei que o homem de verdade, ele só é homem quando ele aceita e, né, deixa o orgulho de lado e aceita que ele precisa melhorar, que ele precisa de ferramentas para que ele mude, porque eu não sou perfeito, né? Eu nunca vou ser perfeito. Eu sei que eu tenho alguma coisa que ainda que Deus vai quebrantar nesses Legendários para mim me preparar para um casamento. Você usou uma frase aí que eu queria te fazer uma pergunta. Meu Deus. Você falou que está se preparando Sim. para casar. Legal, legal. Mas essa frase da sua geração vem acompanhada com um joio terrível. Não estou dizendo que seja o seu caso. Não, sim. Tem um joio terrível na sua geração. Se preparar para casar é ter uma boa condição financeira, É isso aí. é ter um bom apartamento, é ter uma boa faculdade. Deixa eu falar uma coisa para você. Os nossos pais, os nossos avós, eles casavam para construir uma vida juntos. E casavam sem nada, né? A sua geração é uma geração que tem que ter uma vida pronta para depois casar. E aí vai casar com 35, 40 anos para esfregar na cara um do outro, que não precisa um do outro. Gente, casamento bom são duas pessoas que não têm nada. Quanto mais você não tem nada, mais você está pronto para casar. Então eu tô preparado. Pelo amor de Deus. Ai, ai. Crente que passou um ano de namorando já tem que ir para o gabinete pastoral porque está com problema. Sua geração foi discipulada em achar que tem que namorar 5 anos. Aí os caras vão casar com 30 anos de idade. O que eu ouço no Brasil o tempo todo? Pastor, eu casei com 35 anos de idade, e aí agora eu não consigo engravidar, e aí, pastor, e aí quando engravida, vem um monte de situações complicadas, porque quanto mais a mulher vai para a vida adulta, mais ela está com os óvulos envelhecidos, mais tem dificuldade para engravidar, porque não entende, amado, que casamento é a experiência de duas pessoas que têm uma experiência com Deus. Qual que é a principal fundamento para que uma pessoa conheça a Deus? O Adão e a esposa dele, a Eva lá no Éden, não tinha nada. Não tinha casa, não tinha nada. O que eles tinham? Vida de Deus, sopro de vida neles. O Adão tinha uma experiência com Deus. E você falou uma frase também interessante aí, você falou a respeito de virar homem. Você sabe quando é que um homem vira homem? Não tenho ideia. Duas coisas. Quando é que um homem vira homem? Quando ele tem uma experiência genuína com Deus. O Adão no Éden recebeu sopro de Deus. E quando ele recebeu a vida de Deus, a zoe de Deus, a vida de Deus, ele fica vivo, alma vivente. Qual foi a segunda coisa que Deus deu para esse homem? Trabalho. Deus deu para o Adão um jardim para ele tomar conta. Qual foi a terceira coisa que Deus deu para o Adão? Uma esposa. E ele falou, não é bom que o homem viva só. Que homem? O homem que tem experiência com Deus, o homem que tem trabalho. E aí esse homem vai ter agora o maior segredo para a hombridade dele, que é uma esposa. Porque o homem que não tem vida de Deus, o homem que não trabalha, é melhor ficar sozinho mesmo. O Adão, por que Deus falou, não é bom que você, Adão, fique só? Por quê? Porque você tem a minha vida dentro de você e você tem trabalho. Então, quando é que um homem vira homem? Na verdade, são três coisas. Sim. Quando ele conhece a Deus, quando ele trabalha e quando ele tem uma esposa. E ele precisa ter essa esposa o mais cedo possível. A vida de solteiro com 30 anos, com 40 anos, só faz o cara ser moleque. O homem, quanto mais solteiro na minha geração, estou falando da minha geração, porque na geração dos nossos bisavós, na geração do homem da Bíblia, aquele menino era forjado na vida. Ele era forjado no campo, ele era forjado no trabalho. Hoje não, essa meninada fica o tempo todo só estudando, quarto. Tablet, quarto. Por que eu acredito que o maior segredo de um cara para ele ser homem de verdade, ele tem que ter vida de Deus, ele tem que trabalhar, e ele tem que ter o maior segredo para ele virar homem de fato, ter uma esposa. O que faz um homem virar homem é uma mulher na vida dele.
Pastor, o senhor falando isso, é legal que dá para nós trazer isso para uma visão diferente. O que faz o homem virar homem é ter responsabilidades, né? Isso. É o cara ter que... Eu tenho que dar um jeito. E de onde vem a palavra responsabilidade, você sabe? Não. Resposta. Olha aí. O homem tem que ser resposta para a vida de uma mulher. E um homem nunca vai ser resposta enfiado na casa dos pais dele. É isso aí. Sai da casa do teu pai. Quando Deus vai falar a respeito de casamento, o que ele fala a respeito de casamento para esse Adão? Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe. Nenhum homem vira homem grudado do papai e da mamãe. Isso é E verdade. como é que o cara vira homem? Quando ela assume uma mulher na vida dele. Eu falo isso o tempo todo. Cara, você está com 24 anos, você está com 30 anos, pelo amor de Deus, sai da casa do teu pai e tua mãe. Encontra uma mulher, dê filhos a ela e empenhe uma palavra com essa mulher e vá até o final. O que é amar uma mulher? É empenhar uma palavra com ela e ir até o final. Você falou uma coisa aí, você falou assim, a gente não é perfeito. É. O Paulo falou, nós que somos perfeitos. Sabe o que é perfeito? Perfeição não é ausência de erro. Perfeição é compromisso com o propósito. O que é um homem perfeito? É um homem que, com as limitações dele, com os erros dele, ele tem compromisso com a mulher dele. Eu vou atrás, eu vou até o fim na palavra que eu empenhei com essa mulher. Malaquias, a gente não tem dificuldade de entender dízimos e ofertas. Deixa eu tomar uma água aqui. Nós não temos dificuldade de entender dízimos e ofertas em Malaquias. Não temos. E está tudo certo, é isso aí mesmo. Mas só que as pessoas esquecem que lá no livro de Malaquias tem 4 maldições. A maldição dos dízimos e das ofertas, a maldição do sacerdote, a maldição... faltou a memória aqui, mas acabei de acordar, né? Tá tudo certo. Mas tem uma maldição interessante lá que fala o seguinte: como é que você chega na minha presença orando, a me adorando, buscando a minha face, mas eu não escuto nada do que vocês fazem? Sabe por quê? Porque você não foi fiel à aliança que você fez com a sua esposa no altar. Um homem a maior aliança na vida de um homem depois de Deus é a mulher dele. E um homem que quebra aliança com a mulher dele, que é a maior... Eu não tenho aliança com meus filhos, eu não tenho aliança com minhas filhas, eu não tenho aliança com ninguém. Qual é a única, além de Deus, qual é a única pessoa que eu tenho aliança na vida? Com a Minha esposa. esposa. E essa aliança é para quando? Pra A vida vida toda, inteira. enquanto eu estiver vivo. Um homem que é infiel à aliança que ele fez com a mulher dele, ele não é digno de confiança. Nunca faça sociedade com um homem adúltero. Um cara que não foi fiel à mulher dele não vai ser fiel a nada na vida não, meu querido. Tá louco. A corrupção da sociedade, lá em Brasília, a corrupção da política, sabe onde começou essa corrupção? Com a esposa, meu irmão. No adultério. Lá em casa, na casa dele. O cara que ele não é fiel à mulher dele não vai ser fiel em nada. Na verdade, a família é o útero de tudo. A família é o útero da disfunção na vida dos filhos. A família é o útero dessa sociedade corrupta. A família é o útero da incredulidade. A criança que não acredita na sua família vai acreditar em Deus. Sabe por quê? Porque os nossos pais, a família, é uma lente pela qual nós enxergamos tudo em nossa volta. A forma como eu vejo a mim mesmo, a forma como eu vejo o meu próximo, a forma como eu vejo Deus, é a partir da lente da família. Se a lente da família está deformada, está adoecida, eu vou olhar para a sociedade, eu vou olhar para o meu próximo, eu vou olhar para Deus, eu vou olhar para mim de forma adoecida. Uau, pastor, que aula, né? Cara, não tem nem palavras, né, pra dizer isso daí. Eu tô só pensando que eu falei assim, Então, meu vou te falar uma Deus. coisa. Quanto tempo de namoro? Ixi, já passou do tempo que o senhor falou. Pelo já. amor de Deus, sai desse podcast aqui, varão, marca teu casamento. Sim, não, mas sabe o que é? Quando é que o casamento é? Ano que vem. Que data? Já não tem data. Então vai marcar a data hoje, Vou marcar tá? hoje. Hoje, Amém. homem convertido é homem que encontra uma mulher. O que é um homem genuinamente convertido? É um cara que encontra uma mulher, empenha uma palavra com essa mulher e vai até o final nessa palavra, dá filhos para ela e faz a principal missão na vida do homem quando casa. Você sabe qual que é a missão de um homem casado? Morrer. Pela esposa. Morrer. A Bíblia fala em Efésios, maridos,
ame as esposas de vocês como Cristo amou a igreja. Como é que Cristo amou a igreja? Ele fala, dando a vida. Então, para que Jesus veio ao mundo? Jesus veio para ser carpinteiro? Não. Ele fez isso. Jesus veio para ser um bom cidadão? Sim, legal, ele fez isso. Mas qual foi o propósito da vida de Jesus aqui na Terra? Dar a vida pela noiva dele, pela esposa dele. Ele morreu pela esposa. Qual que é a missão de um homem casado, genuinamente convertido? Olhar para essa mulher e falar assim, olha, eu vou morrer por você. Mulher cuida dos filhos. E eu estou aqui numa mentalidade oposta que todo mundo fala. Qual que é a missão de uma mulher? Cuidar dos filhos. Paulo fala, Timóteo, ensina as mulheres mais novas a serem boas donas de casas e honrarem seus maridos e amarem seus filhos. Paulo falou para o Timóteo, sabe o que é ser mulher? É uma mulher que ama o lar e que dá a vida pelos filhos. Mas quando Paulo vai falar para o marido, sabe o que Paulo fala para os maridos? Marido, vocês têm que dar a vida pela esposa de vocês, como Cristo deu a vida. Jesus olhou para a igreja e falou, eu vou morrer por você. Qual que é o segredo de um homem genuinamente casado, genuinamente convertido? Ele dá a vida pela esposa dele. Meu cunhado, ele, quando eu passo as férias no Rio de Janeiro, ele chama a Sâmia de minha vida. Minha vida, minha vida. Aí eu até brinco, eu falo, não, eu não chamo minha esposa Osana de minha vida. Eu chamo ela de minha morte, entendeu? Minha morte. Então, e eu gosto quando o cara chega para mim e fala assim, pastor, vou falar uma coisa pro senhor. Essa mulher tá me matando. Eu falei, glória a Deus, aí. Tá certo. Tá certo aí. A mulher de Jesus matou ele, a sua tá fazendo exatamente o que é. Olha, irmão, vou falar uma coisa, querido. Os homens querem submissão das suas esposas, né? Só que Jesus só exigiu a submissão da igreja depois que ele deu a vida por ela. Você quer uma esposa submissa? Morre primeiro. Dá a vida para ela primeiro. Então, olha só. Nós começamos a falar sobre família disfuncional. O que é uma igreja? Quando é que uma igreja nasce? Quando Cristo morre na cruz. Quando é que uma família nasce? Quando um homem resolve morrer pela sua família. Dá a vida por ela. Caraca, pastor, E agora eu vou ter que sair daqui, eu vou ter que pedir em casamento. Vai casar, varão. Não, mas eu queria ter já feito, né? Mas enfim, aconteceu algumas situações e falei, vamos na cautela, né? Mas eu quero desde o início, né? Até o nosso pastor Daniel, esses dias eu fiquei sabendo que ele foi dar um conselho para um casal amigo meu. E daí eles, não, namora 6 meses, já casa. Eu comentei para minha namorada, falei assim, amor, tinha que ter feito isso? Não, eu tenho 2 filhas na minha casa. Eu tenho 2 filhas, uma de 8 e outra de 10. Gente, eu não estou preparando essas 2 meninas para a vida acadêmica. A vida vai exigir isso delas. Você sabe o que eu estou preparando as minhas filhas? Para serem mulheres cheias do Espírito Santo, mulheres de Deus, mulheres convertidas e mães, esposas e mães. Eu oro, falo, Deus, da mesma forma que eu estou aqui construindo o caráter de Cristo na vida das minhas filhas, falando a respeito do que é ser mãe, falando a respeito do que é amar o lar. Deus, que os meus genros estejam sendo preparados também para serem homens de verdade, homens cheios do Espírito Santo. Então eu oro pelos meus genros para eles serem cheios e que eles sejam, nesse momento, homens sendo preparados por Deus, sem traumas, sem feridas, sem traumas com seus pais, mas homens cheios do Espírito Santo. Eu preparo as minhas filhas para serem esposas, mães, e falo mais, se o que depender de mim, elas vão ser mulheres de líderes e de pastores. Amém, entendeu? olha aí. É importante, né, pastor? Eu acho que é legal desde o princípio já ter essa preparação. A base, né? Porque, cara, tu vai casar, tu vai ter tudo certo, né? Diferente de, trazendo pra minha situação, tipo, eu não tive muito esses ensinamentos. Essa referência. Hoje eu tô tendo que buscar, e glória a Deus, porque a gente tem, né, essas ferramentas, tem os livros, tem seminário. Tem eu para falar para você casar? Olha aí. Daí a minha namorada já escuta também, e ela já, vamos ter que... Mas a importância, né, dessas coisas para nós que não tivemos referência, a gente se posicionar. Falar assim, cara, ó, eu preciso fazer Até porque hoje você diferente. tem referência. Tem, hoje temos muita referência. referência. Hoje não tem como você E dar vida de desculpa. Deus. Exatamente. Busca constante, oração, jejum, leitura.
E pastorzão, para nós não se estender muito, porque o senhor tem que pregar ainda para a Daqui galera. a pouco eu vou pregar, Pastor, a gente chega no final aqui, triste porque estamos chegando no final, né? Eu queria aprender mais com o senhor, e é um privilégio da minha parte estar aqui, meu Deus. Mas a gente abre o final agora para o senhor falar do seu ministério, para o senhor falar das suas redes sociais e também mandar um recado para o pessoal. O nosso público hoje, a maioria é jovem, mas a gente consegue atingir, graças a Deus, não só jovens, a gente atinge um público geral, né? Porque a gente tem bastante podcast com outras pessoas e tudo mais. E se o senhor quiser passar um recado para, não só para os jovens, mas para o pessoal que assiste nós ali, o senhor fica à vontade. Eu falo para você ou para a câmera? Não, pode falar para a câmera lá. Olha, o que eu tenho para falar para os jovens, né? Eu falo isso muito para os pastores. A força de uma igreja é a juventude, são jovens. Igrejas fortes são igrejas que têm jovens, né? O Paulo fala, jovens, vocês são fortes, vocês já venceram o maligno. Então o jovem é forte, ele tem uma força de Deus na vida dele, do evangelismo, do discipulado, de trazer gente para a igreja. Quanto mais uma igreja tem jovem, mais a igreja é cheia. Quem evangeliza as pessoas são os jovens. Mas eu queria falar isso para você. Case, meu querido. Você, rapaz, você, homem, olhe para as irmãs da igreja, olhe para as irmãs que precisam de marido. Nós vivemos um tempo onde você é estimulado a não casar. Eu sou o contrário. Eu quero estimular você a casar. E o mais cedo possível. Encontre uma mulher, dê a vida por ela. De preferência no nosso arraial, entendeu? Os irmãos precisam casar com as irmãs da igreja. O que faz uma igreja estar sempre as mesmas pessoas ali firmes na igreja? Família, gente. Por que hoje você vai na igreja e depois de 2 anos não tem ninguém mais? Porque é uma geração que não casa. Quando você casa, você quer ter uma igreja para seus filhos crescerem. Então, na verdade, assim, você jovem já ouviu muita coisa de vários pregadores. Eu só estou aqui para falar uma coisa. Casem o mais cedo possível. Encontre uma mulher cheia do Espírito Santo. Encontre um homem cheio do Espírito Santo aqui na igreja. E case. Todo ano, gente, todo ano, nós temos que produzir no mínimo uns 30 casamentos na igreja. E as irmãs tenham filhos. Uma mulher muçulmana entendeu que uma mulher crente não entendeu. A mulher muçulmana, sabe o que uma mulher muçulmana está fazendo nesse exato momento? Criando seus filhos para serem muçulmanos. E tendo muitos filhos. Sabe o que uma mulher cristã está fazendo? Se envolvendo com tudo, menos tendo filho. Para a igreja, sou muito feliz de poder servir essa igreja. Meu Deus, que privilégio que eu tenho. Uma igreja viva na cidade. Uma igreja relevante nessa cidade. Uma igreja que foi chamada para fazer diferença. E é muito bom poder fazer parte dessa igreja no sentido de capacitar as pessoas. Eu vou ter um seminário aqui, se eu não me engano, em setembro. Sim, sobre cura emocional. Amado, venha, traz a sua família, faz a sua inscrição. Vai ser um tempo assim de muita cura e muita ministração do Espírito Santo. Eu trabalho muito nessa área de cura emocional. Eu trabalho muito nessa área de restauração familiar. E, para mim, repito, é um privilégio poder servir vocês. Amém, pastor. Que bênção, pastor. Obrigadão aí, um privilégio da nossa parte ter o senhor aqui com nós, né? Que bom. Numa agenda aí que não tem tempo, né? Bem puxada. Mas glória a Deus, deu certo. E agradecer ao senhor de verdade de coração. Muito obrigado por participar com nós aí. E você que está assistindo aí, ó, compartilhe o podcast, dá uma curtidinha aqui que ajuda bastante nós no engajamento aí, porque quanto mais pessoas virem essa palavra, receberem esse conhecimento, é melhor para a igreja, para as famílias, para os jovens, né, para a geração vindoura. Então compartilha com o máximo de pessoas, ativa o sininho aqui para você também não ficar por fora de mais nada. Pastorzão, obrigado. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe. Boa viagem de volta para Curitiba, né? Amém. E eu esqueci falar das minhas redes sociais. Você pode me seguir aí no PR Eurípides Oficial, PR Eurípides Oficial no Instagram, PR Eurípides Oficial no YouTube, PR Eurípides Oficial no Facebook. Legal, pastor. Isso aí. Acompanha o pastorzão aí, que eu tenho certeza que é uma palavra, Amém. Um ensinamento muito legal. Amém. Deus Obrigado, abençoe. pastor. Deus Obrigado. abençoe. Paz. Valeu, galera.